O vice de futebol do Internacional, Emílio Papaléu, não gosta de admitir publicamente, mas Paulo Brax, diretor executivo de futebol, já fez. O Inter tem planos B, C e D, caso Diego Aguirre de fato saia do Internacional no início da próxima temporada para defender a seleção uruguaia. O tema é tratado com uma certa cautela internamente no Beira-Rio, mas também com uma naturalidade, já que esse mesmo modus operandi já existia quando Miguel Ángel Ramírez era o técnico aqui do Internacional. Eu trago quais são as possibilidades, o que passa dentro da cabeça dos dirigentes do Internacional, caso Diego Aguirre assuma a Celeste no início de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar sobre o Internacional nessa sexta-feira. Tá de noite aqui porque eu gravei o vídeo de noite mesmo após o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas as informações e a repercussão ela é quente. Porque eu vou falar sobre o futuro do Internacional em relação ao planejamento para o ano de 2022. Porque algumas informações são importantes para que você, torcedor, tenha ciência que sim, a possibilidade de Diego Aguirre sair do Internacional, ela é real e concreta, principalmente se a gente pensar a partir do ano de 2022. E isso é tratado com uma certa cautela e o Inter, de certa forma, até se nega a falar disso publicamente. Eu perguntei isso para o vice de futebol do Internacional, Emílio Papaléu, na entrevista coletiva após o empate sobre a equipe do Bragantino. E ele desconversou, até mostrou uma certa irritação, que eu sei que o Dr. Papaléu tem uma certa irritação de falar sobre o assunto e, claro, ele está no direito dele, porque o foco tem que ser no restante da temporada do Internacional. Mas ele disse que não houve convite, não houve sondagem, não houve comunicado da Federação Uruguaia para o Internacional e que o Diego Aguirre é técnico do Inter, não é técnico do Uruguai, ponto, acabou, o Inter não fala sobre isso. Só que o Paulo Brax deu margem para que se fale sobre isso. Em uma entrevista para o podcast Rolou o Melão, que é o podcast dos canais ESPN, do jornalista Gustavo Zupac. É uma conversa muito legal, onde tem muitas informações importantes. Ontem eu trouxe um vídeo aqui sobre o que o Paulo Brax falou em relação à venda do Yuri Alberto, que pode ser a maior da história do Internacional. E nessa entrevista, o Paulo Brax falou sobre a possibilidade do Inter perder a Aguirre no ano que vem. Porque, vamos lá, o Oscar Tabárez será o técnico do Uruguai nos próximos 2 jogos, contra a Argentina e contra a Bolívia. E se tudo correr da maneira que parece correr por lá, ele não será o técnico do Uruguai no ano de 2022. E, imediatamente, o primeiro nome, o único nome que está na mesa dos dirigentes da Federação Uruguaia é o do técnico Diego Aguirre. E mais do que isso, o Inter tem um acordo com o Diego Aguirre. E um acordo que foi feito logo na chegada do treinador aqui a Porto Alegre. Foi perguntado, quando o Inter conversou com o Diego Aguirre, sobre a possibilidade de ele treinar a seleção uruguaia. E o Aguirre deixou claro, olha, existe e se me convidarem eu vou. E o Inter matou no peito porque imaginou que esse convite viesse depois da Copa do Mundo. Deve ser antecipado por conta da crise da seleção, que está inclusive com risco de não se classificar para a Copa do Mundo. Então o Inter vai ter que falar sobre isso publicamente em algum momento. E o que o Paulo Brax falou nesse podcast é que o Internacional trabalha com um cenário de planos alternativos. Se o Aguirre sair, o Inter não vai ser pego totalmente de surpresa. É claro que a ideia do Internacional e o plano A é manter o Aguirre por aqui. O plano A do Internacional é que o Tabárez não perca os jogos pela seleção uruguaia. É claro que isso é algo que não depende do Inter, mas que o Tabárez siga por lá e o Aguirre não saia do Inter e seja o técnico colorado no ano de 2022. Esse é o plano A. Só que a gente sabe que o plano A pode ir por água abaixo e a tendência é que vá, porque a tendência é que a seleção uruguaia convide o Diego Aguirre. E aí o Paulo Brax deixou claro nesse podcast que o Internacional trabalha com cenários, com planos B, C e D. E não há nada de anormal isso de acordo com o dirigente do Internacional. Por exemplo, esse foi um método utilizado pelo Internacional enquanto Miguel Ángel Ramírez era o técnico do Inter. O Miguel Ángel Ramírez era o técnico do Inter, mas o Inter já sabia, olha, se um dia o Miguel quiser sair, se um dia a gente quiser demitir o Miguel, para qual caminho a gente vai? E o Inter já tem mais ou menos isso planejado estrategicamente dentro do departamento de futebol. Tanto que o Diego Aguirre era um dos nomes que era cogitado, era o plano B do Internacional caso o trabalho do Miguel desabasse. Como desabou e o Inter foi para o plano B, que é o Diego Aguirre. Então, como nesse momento o Diego Aguirre é o plano A, o Inter tem sim planos B, C e D, não só para a possibilidade do Aguirre ir para a seleção uruguaia, mas se o Aguirre sair, o Inter já sabe mais ou menos que tipo de treinador vai querer para a próxima temporada. E eu vou tentar trazer aqui alguns nomes e dar uma atualizada para você do que o Internacional pode ter para o ano de 2022.
E assim, gente, isso que eu vou fazer é muito complicado de acertar, porque falta muito tempo ainda para isso acontecer. Falta muito tempo para que janeiro de 2022 chegue e aí o Internacional de fato execute uma troca de treinador com a saída do Diego Aguirre, tá? E o primeiro nome que está na lista dos dirigentes do Internacional é o de Abel Braga, que teve muito sucesso na temporada de 2020 pelo Internacional, saiu de uma maneira que foi um pouco queimado com a direção, a gente sabe de alguns atritos que tiveram João Patrício Herman, presidente Alessandro Barcelos, com o Abel Braga. O clima ficou um pouco estranho e um pouco tenso entre os brothers depois do término do Campeonato Brasileiro, a saída do Abel, a não renovação, a vinda do Miguel Ángel Ramírez. Bom, o tempo é o melhor remédio. E talvez o Internacional tenha se dado por conta de que o Abel Braga tinha um modelo de futebol que se adequa bem ao time e às peças que o Inter tem à disposição. Tanto que se o Aguirre saísse agora, eu tenho certeza, e aí é informação, que o primeiro nome procurado pelo Internacional seria o de Abel Braga. Eu troquei mensagens com o Abel Braga porque o próximo passo dessa conversa é saber se o Abel Braga aceitaria. E o Abel Braga não me respondeu. Não disse nada. Não sei que indício é isso. Talvez indício nenhum. Mas o primeiro nome que o Internacional procuraria no meio do ano seria o de Abel Braga. Só que tem uma leitura dentro do Internacional que o Abel Braga seria o cara ideal para assumir esse trabalho no meio do ano sem maiores riscos porque o grupo já está adaptado a ele. Pensando na próxima temporada e pensando em um trabalho que pela primeira vez vai ter uma pré-temporada e um período de preparação estratégica, o Inter talvez mude o modo do treinador e o Abel Braga talvez não seja o cara ideal. O Abel Braga é um técnico que está bem cotado hoje entre os dirigentes caso o Aguirre saia, mas talvez para começo de temporada o Internacional busque outra alternativa. O Marco Silva, por exemplo, português, foi um dos técnicos cotados quando o Miguel Ángel Ramírez saiu e o Inter foi atrás do Diego Aguirre. Só que o Marco Silva está empregado no Fulham e a direção do Internacional até deu graças a Deus que não acertou com ele porque o Diego Aguirre era o plano A da lista. Aí a gente vai pensar em outros nomes que o Inter tem à disposição. Vojvoda é um técnico que se adequa muito bem ao estilo de jogo do Internacional e é um técnico que eu já ouvi muitas coisas boas dele da direção do Inter. Ele tem contrato com o Fortaleza até o fim desse ano e talvez seja um cara para começar um projeto com pré-temporada e elaborar um time do Internacional. É uma ideia, tá? Não descartem o nome de Vojvoda. Não descartem também o nome de Roger Machado, que é um técnico com boa moral entre os dirigentes. O grande problema do Roger Machado é o próprio Roger Machado, que já não aceitou o convite do Grêmio por algumas questões pessoais e familiares. Então eu descartaria o Roger Machado por isso. Mas eu acho que Abel Braga e Vojvoda talvez sejam os nomes top na lista do Internacional, caso confirme-se a saída do Diego Aguirre ao fim desse ano. O Inter tem sim plano B, C e D. Deve ir por essa linha, mas é claro que de agora, outubro até janeiro, muita coisa pode acontecer. Algum técnico que esteja empregado pode não estar mais empregado. Algum técnico que está desempregado, como Abel Braga ou o Vojvoda, que vai terminar o contrato, pode arrumar um novo vínculo para o ano que vem. Mas hoje, em outubro, eu diria que o plano B, C e D do Internacional é mais ou menos por aí. Abel Braga, Vojvoda, quem sabe Roger Machado. Assim, gente, sem pressão para que eu acerte, tá? Porque janeiro é lá na frente, mas a gente já tenta aqui projetar um pouco o futuro. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever e de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui no Adulto. Beijo!